de nós por um preço mais barato. Daí por isso que teve gente que falou, passa por Covid, falou, quase que é mentira. Faz E ficou sentido. essa discussão. Quem vai fiscalizar a China? Tem um partido de Então, oposição? Não. Então, é o que o governo diz e o governo fala e acabou. E aí, mesmo que houvesse um partido de oposição lá, será que ele ia querer falar a verdade? O interesse chinês é comprar carne mais barata, faz sentido. Eles não estão de plantar, eles têm 1 bilhão e 300 milhões de pessoas mais ou menos vivendo por lá. Eles têm que comprar. Quanto mais Metade da barato. população mundial vindo da China, kaká. É muita gente. Metade, eu acho que é China e Índia, ou Ásia, se eu não estiver equivocado. Por causa da Índia, que também teve um número crescente de pessoas. Pode ser que isso tenha acontecido. E se ficou numa ave, por que não pode só ter ficado num tênis? Não veio da China para cá em tênis, brinquedos, roupas. Enfim, a gente nunca vai saber. A gente vai ter essa resposta daqui a alguns anos, quando mais pesquisas, mais estudos forem divulgando coisas novas. Por enquanto, é muito achismo. É especulação, é análise geopolítica, interesse do país, do governo, para a gente descobrir o que aconteceu, o que não aconteceu de fato. E aí, continuando, vem diminuindo por causa da questão da medicina, vai diminuindo, aí diminui o número de mortes por câncer, por AIDS, as pessoas conseguem hoje em dia ter HIV e sobreviver, não vir a falecer. O Brasil, na questão de saúde pública, leva um destaque no estado de São Paulo, o tratamento do câncer. Tem gente até ainda que já tá curando do Covid aí, tá tendo um negócio assim, uma parada dessa? Milhões de curados do Covid e outras doenças. Então a medicina vem avançando aí no mundo inteiro. E o Brasil, né, vem diminuindo progressivamente por causa do avanço mundial da medicina, mas ainda é alto por causa da violência, do trânsito. É muito alto o trânsito também, quantas vítimas não fazem por ano. Mas o Brasil vem modificando isso, vem mudando. Ainda não no nível desejado. Segundo os dados censitários, normalmente do IBGE, em 1940 morriam cerca de 150 crianças para grupo de 1.000, ou seja, a cada 1.000 crianças que nasciam, 150 havia a falecer. Antes de completarem um ano de vida, ou seja, nasceram 1.000 crianças. Um ano depois, 150 mais ou menos, viria a falecer. Em 2000, a taxa de mortalidade infantil era de 29,6, ou seja, de 150 passou para 29, 30 crianças mais ou menos. Caramba, meu, tipo, é uma coisa muito louca, né? Tipo, a mortalidade infantil vai crescendo cada vez mais, tipo, em números abundantes, assim. Eu já vi vários artigos, né, falando sobre isso. Mundialmente? E é um assunto... Então, sim e não. Porque tem lugares do mundo que não é tão alto quanto aqui no Brasil, entendeu? Uhum. Mas aqui no Brasil até que é grandinho. Tem razão. Porque se pega os dados do mundo, pode ser que tenha aumentado. Porque no continente africano, a maioria dos países sofre com guerra, brigas, grupos, um grupo opositor ao outro. As divisões na África não foram feitas visando separar esse grupo desse grupo que eram rivais, não. Divide aqui, divide ali, a França explorou aqui, a Grã-Bretanha ali, a Itália aqui, e segue o jogo, não tô nem aí. Não respeita essas questões. A questão de interesses econômicos, revoluções, enfim, aí com isso não avança a medicina, não tem investimento na área de saúde, e as crianças que vão nascendo não vão conseguindo sobreviver, porque a medicina não avança, não tem comida, não tem desenvolvimento, e aí como é que uma criança vai crescer num país com guerra, num país onde não tem comida, não tem medicina boa? E esses dados acabam refletindo no mundo inteiro. Claro que se você pegar Suécia, Europa como um todo, Canadá é um país maravilhoso, Estados Unidos, Japão, aí cada vez mais vem diminuindo. Agora, nesses países, que são muitos, são mais de 50 países no continente africano e na África, a maioria dos países apresenta dados elevados. Talvez a África do Sul, o Egito, venham diminuindo isso, mas na América Central, a África Central, a maioria dos países do litoral também apresenta esses dados que vem aumentando a mortalidade infantil. Continuando, já a taxa de natalidade, que era, de acordo com o censo de 1920, cerca de 43 mil por ano, chegou a 34 mil em 1980 e atualmente é pouco superior a 10 mil por dia. Só pode ser por dia, não tem como ser por ano. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados no fim de 2012, atestam que a expectativa do brasileiro já supera os 74 anos.
Isso é um acontecimento global. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos por questões de pensar primeiro no trabalho, depois em um casamento, depois em ter filhos, já que as pessoas sabem, não, vou viver até 70, 80 anos tranquilo. Se meus avós vivem, eu vou viver porque a medicina vai evoluir ainda mais, eu sei o que tem que ser feito. Já nossos avós, eles não pensavam isso, eles não imaginavam que ia viver tanto, eles pensavam, não, vou casar cedo, para ter logo filho cedo, para que quando eu tiver 40 anos eu vier morrer, meus filhos já estejam feitos na vida, com trabalho, empregado, com casa e etc. E aí estão tendo menos filhos. A mulher tem que trabalhar. No Brasil, crise atrás de crise, obriga praticamente, não obriga assim, de lei, mas dificilmente um casal vai chegar e falar, não, só a mulher trabalha, só o homem trabalha. Isso é muito raro, as contas estão altas, é difícil. Então, a mulher prefere optar pela carreira, pelos estudos, por questão de necessidade, por questão de não querer depender do marido, por ter medo depois se separa e vai ver do que ter uma fonte de renda. Mesmo que o marido banque todas as contas, se a mulher trabalha, sobra dinheiro para trocar de carro mais cedo, comprar uma outra casa, investir talvez no tesouro, enfim, passear, um dinheiro a mais entrando, melhorar a qualidade de vida, talvez aquela compra de mercado renda mais, compra mais besteira, enfim, mais dinheiro entrando, você pode fazer o que você quiser. Então, por causa disso, os casais estão tendo menos filho, que a mente é outra, né? Igual no passado, até a geração de nossos avós, não. Vamos casar, vamos ter filho, fazer e morrer. Não. Agora já é um pensamento mais individual. Quero pensar em mim, eu vou viver até 70, 80 anos, vou ter que trabalhar até essa idade, então eu tenho que pensar na minha carreira, nos meus estudos, como que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou me sustentar. Porque na época dos nossos avós, era fácil conseguir emprego na Ford, na Volkswagen. Só perguntar para eles. Perguntar como é que era conseguir emprego. Muitos entravam sem saber ler. Era fácil. E hoje em dia não. Mas você tentar emprego nessas fábricas. Se acertar com o ensino médio já é muito. Tem que agradecer. São outros tempos. Por isso que nascem menos crianças. E a medicina avançando vai fazer com que se viva mais e melhor. E por isso que teve a reforma da Previdência. Por causa que a Previdência não funciona na maneira de você tem o dinheiro descontado, vai para um banco e você pega depois. Não. Quem trabalha hoje tem uma parte do seu dinheiro descontado para pagar os idosos do presente. Quando o jovem de hoje foi idoso na frente, o jovem do futuro vai ter uma parte do seu salário descontado para pagar os idosos. Então funciona assim. Vamos supor, Raíssa, Rafael, Raquel, Isa, Guilherme, Dudu, eu e Felipe. A gente está trabalhando, vai descontar uma parte do nosso salário para pagar os aposentados de hoje, dos anos 20, dos anos 30. Aí, quando a gente se aposentar lá pelos anos 70, 2070, 2080, mais ou menos, os jovens que estiverem trabalhando, que vierem nascer nos anos 40, 50, vão ter uma parte do seu salário descontado para pagar a gente. E assim funciona. Por isso que é preocupante a questão da Previdência. Pensam, quem está trabalhando é um valor, como é que fala? Um valor certo, correto para pagar os aposentados? Porque cada trabalhador não tem um salário descontado para pagar um salário de um idoso, não. É uma parte, 10%. Será que a gente tem um número de trabalhadores suficientes para descontar um pouquinho de cada e pagar os aposentados? Principalmente os militares, principalmente o judiciário, que são pensões astronômicas, 20, 30 mil para mais. Então, sempre pensa nessa questão da reforma da Previdência. Alguma dúvida por enquanto? Não? Apesar da fiscalização mais intensa e do crescimento de denúncias realizadas, especialmente pela mídia, ações de corrupção ainda se têm em níveis assustadores no Brasil. Isso é batata, né? É complicado. É algo que só existe no Brasil que eu fico pensando, como é que existe? O Senado, vamos supor, o senador ele é pego. Quem pode tirar o senador? O próprio Senado, a Câmara ou o Supremo, que vai jogar o caso. Vamos supor, o senador é pego com dinheiro, é pego com imagem roubando. Aí o juiz de primeira instância julga, ele recorre, vai para o colegiado de juiz da segunda, ele recorre, aí vai para onde? Para o Supremo. Aí o Supremo vai julgar. Porém, e se o ministro do Supremo faz coisa errada? Quem vai julgar? O Senado. E aí, o ministro Supremo vai ser julgado pelo Senado, pode ser emprestado pelo Senado, porém, se tiver senadores corruptos,
o caso deles vai parar pelo Senado. Aí fica um julgando o outro. E aí vira um loop infinito da impunidade. Porque os senadores vão falar, olha, Supremo, não me julgue, não me julguem porque eu não posso empichar vocês. E o Supremo, ó, vocês não me empicham e eu não julgo vocês. Aí fica nisso. É complicado. Tem uma outra maneira de fiscalização, de julgamento, fora N casos de corrupção que a gente já vê desde tempos em tempos. Mensalão, Petrolão, estão falando no Covidão, denúncias de comprar maquinário superfaturado, dinheiro que gastou para comprar 100 respiradores era para comprar 200, 300, hospitais que construíram um hospital de campanha daria para construir 2, 3, enfim, isso, Mongaguá mesmo, a gente não tem nenhum caso oficial julgado, transitado, onde tivemos um caso de corrupção. Isso não houve em Mongaguá. O ex-prefeito Arthur Parada Próxima encontraram 5 milhões, mas ele alegou que era de herança e ficou provado, por isso que ele foi inocentado pelo Supremo. Mas se a gente pegar Brasil afora, a gente vai ter muitos casos de prefeitos, vereadores, com imagens, com depoimentos, com flagrantes, condenados em várias instâncias de corrupção. Mongaguá, felizmente, até presente 20 de outubro, não tem nenhum caso de corrupção, graças a Deus. Questiona-se investimento, se é necessário, se que gasta é de fato o correto, se a empresa certa, se os professores são bem pagos, se a apostila é boa, se a merenda é boa. Mas corrupção em Mongaguá, nenhum caso julgado para a gente falar, não, foi julgado, condenado, aí eu posso falar que foi culpado, porque no Brasil, assim como na Europa e nos Estados Unidos, tem a dúvida, indúbio pro réu. Se há uma dúvida de que o réu é inocente, ele é inocentado. Só se condena quando tem certeza. Por isso que se alguém é condenado, você pode ter certeza que aquele juiz precisou de provas para analisar, para poder condenar. Tanto, se eu processar, por exemplo, a Raíssa, falar que ela fez um crime, eu tenho que provar que ela fez. Não ela provar que é inocente. Ela fala, não fiz. Aí eu tenho que provar. Se eu não provar, ela é inocentada, ela pode até me processar. Por isso que no Brasil, se alguém... porque no Brasil, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, não até que se prove o contrário, todo mundo é culpado. Isso mesmo, exatamente. Exatamente, isso mesmo. Parabéns, Rafael. Por isso que quando tem um caso de alguém que já é culpado por corrupção ou qualquer outro crime, você pode acusá-la de corrupto, de criminoso, porque tem essa questão na legislação brasileira. Beleza? Virando a página 274. Não. No que concerne a respeito aos direitos humanos no Brasil, algumas minorias, grupos e comunidades que não têm seus direitos reconhecidos plenamente ainda são vítimas de discriminação e descaso. Infelizmente, a gente vê casos de racismo no Brasil. E minorias, talvez aqui ele esteja incluindo populações indígenas, populações ribeirinhas, que não podem mais viver por lá, talvez construção de hidrelétricas, ou índios que não têm as suas terras demarcadas, ou que sofrem com desmatamento, tem mulheres que sofrem violência, esses grupos. Claro, e também, infelizmente, existe um outro caso de pessoa que morre por ser homossexual. Isso existe. Tem babaca que mata alguém por ser homossexual. Tem babaca que mata alguém por torcer por time diferente. Tem babaca que mata a pessoa porque a mulher separou. No Brasil, não é diferente. A pessoa sabe que se matar não dá nada. Então, a mulher terminou comigo, vou matar. Aquele cara é gay, vou matar. Aquele cara torce por time diferente. Mata. Infelizmente, a violência faz parte por causa das nossas leis fracas, muitos subterfúgios para a pessoa na empresa. E aí, acaba ocorrendo essas violências. Ou mesmo, de repente, o cara nem vai matar porque separou, porque é gay, porque é torce diferente, o cara vai roubar, aí a pessoa do celular, o cara morre. Puf. Ou então faz um gesto que assusta ele e mata. Aí, sabe, matar não dá nada. Por isso que morre 60 mil pessoas por ano, por diversos motivos, aí não pune. E aqui temos a imagem. Uma das grandes indicações de subdesenvolvimento é a incapacidade de atendimento às condições básicas da dignidade humana. Na foto, menino em situação de rua em Fortaleza, capital do Ceará, em 2008. Condições básicas é você dar comida, água, um lar, saneamento básico para que a pessoa possa comer, ter onde morar, ter onde viver, estudar e trabalhar. Isso
é o básico que todo mundo quer. Além disso, claro, você trabalha e vai ter esse chamado supérfluo, mas enfim, a gente não consegue nem dar isso direito para nossa sociedade. Não E consegue nem ter o básico direito, infelizmente, né? não consegue. Saneamento básico, o nome já diz, não atinge 100% dos lares. Malemar passa dos 50%. Muita gente tem casa com esgoto que tem que vir caminhão e limpar ou jogar fora para a pessoa, ou então faz a sujeira da cozinha, do banheiro, joga no mar, joga no terreno, joga no rio, fica lá. Em São Vicente mesmo, vocês passam aquela ponte lá para ir para São Vicente, e depois do shopping para ir para Santos, vocês verem aquelas casas praticamente em cima do rio, né? Aquela pessoa não tem um esgoto. Aquela pessoa faz a necessidade dela como? Imagine se ela não pega uma doença, enfim. Nem estudar, imagine o resto, comida, saúde, educação, emprego. Uma das formas de avaliar a qualidade de vida de um país é utilizando o Índice de Desenvolvimento IDH, medido pela ONU, e que varia de 0 a 1, sendo melhor quanto mais próximo de 1. O IDH foi criado em razão de Produto Nacional Bruto per capita. Produto Nacional Bruto, diferente do PIB, é só o que tem ali internamente no país. Se uma pessoa pega dinheiro, investe em outro país, coloca no outro banco, coloca uma fábrica, criptomoeda, não é considerado, porque está fora do país. Aí entra o PIB, Produto Interno Bruto, que pega os brasileiros com investimento no país e fora. Produto Nacional Bruto é só o que é investido aqui no Brasil. Vamos supor, o Rafael é bilionário e aí ele tem lojas na Argentina, no Uruguai. Não, aí essas lojas, o que ele teve de lucro, não entra para o Produto Nacional Bruto. Ou conjunto de riqueza gerada por um país, que aí é o Produto Interno Bruto, que aí sim, soma aqui investimento externo e interno das pessoas. Ser suficiente para avaliar o nível de bem-estar social atingido por uma sociedade ou país. A renda per capita por cabeça, ou seja, pega o produto nacional bruto que tem dentro do país e divide pelo número de pessoas, per capita per cabeça. É calculada por meio da divisão entre o total da renda nacional, PIB, e a população absoluta. No IDH são medidos renda per capita, expectativa de vida da população, condições de saúde oferecidas e nível educacional dos habitantes do país, ou seja, pega toda a riqueza, divide pelo número de pessoas para saber se em média cada um tem um dinheiro suficiente para viver bem. E aí pega expectativa de vida, se é baixa, a saúde não é boa, então as pessoas não vivem bem. Se no país a expectativa de vida hoje, 2020, é de 50 a 60 anos, é baixa. Agora, se é de 80 a 80, é alta. Então, se é alta é porque a saúde é boa, as pessoas conseguem se exercitar, ter uma medicina boa à disposição, tanto pública quanto privada. Condições de saúde oferecidas, o próprio saneamento básico, o SUS, se aquele país oferece uma saúde pública gratuita de qualidade, ou se as particulares existentes, como nos Estados Unidos, é barato e as pessoas têm condição de comprar um plano de saúde, porque lá não tem a saúde pública, mas as pessoas têm condição de comprar um plano de saúde, de contratar esse serviço. Por isso que mesmo aqui a gente tem no SUS de graça, e lá eles não tendo, esses valores são melhores. Por que adianta ter na teoria e ser mal administrado, ter caso de corrupção, roubo atrás de roubo durante décadas, sendo que lá é pago, mas as pessoas têm condição de pagar. E níveis educacionais. Vê taxa de analfabetismo, quantas pessoas sabem ler e escrever, vê produções acadêmicas utilizadas mundo afora. O que os universitários brasileiros fazem é utilizado por outros universitários de outros países? Ou o que os universitários americanos fazem é utilizado pelos japoneses, pelos alemães, italianos, etc. Publicações de livros, quantas pessoas conseguem ter acesso ao nível superior, quantas pessoas se formam no ensino médio, tudo isso entra para saber o nível educacional do país e avaliar. Se tudo está alto, é top. Se você tem uma saúde boa, é citado academicamente, o país produz vários livros, as pessoas sabem ler, escrever, muita gente acessa a educação superior. Se a renda per capita por cabeça é alta, tem saúde, claro que se vive bem no país. Como é que você vai viver bem? Você vai dizer que vive mal num país onde tem saúde, tem educação, você tem acesso a nível superior, se vive bem. E agora, se não tem saúde, não tem renda, não tem emprego, não tem educação,
obviamente natural que você não vai viver bem. Você não vai nem conseguir se encaixar, ter uma formação técnica, um emprego, não vai saber ler, escrever, vai viver como? Por isso que usa todos esses dados para dizer quem vive bem e quem não vive bem. Dos cerca de 195 milhões de habitantes no Brasil, já há alguns anos atrás, esse texto é de 2014, se não tiver, ou 2015, por aí, aproximadamente 20 milhões vivem em estado de miséria absoluta, segundo os dados de 2009 do FAO. Quase 51% consomem por dia menos de 2.200 calorias, quantidade considerada mínima para uma vida saudável. Ou seja, metade da população, mais da metade, não consome o necessário para repor as energias gastas, porque não tem condição. Não é que a população faça regime nesse ponto, não, porque não tem condição de fazer 5 refeições, de ter um café da manhã, almoço, janta, lanches bons, com pães, arroz, feijão, macarrão, etc. Não tem condição. E é preocupante quando mais de 100 milhões de pessoas não conseguem isso num país. Por quê? Sendo que a gente planta. A gente planta. Como é que a gente não consegue? Sendo que tudo que a gente planta, a gente tem fábrica. Por causa de desemprego, por causa da economia que não é tão boa, etc. Além disso, a renda per capita brasileira, cerca de 3 mil dólares anuais, é baixa se comparada de países... o cara quer comparar com a Suíça, que é cerca de quase 40 mil dólares anuais. Aí brincou, bicho. Vai comparar com a Suíça. A distribuição dessa renda também é desigual. Estima-se que quase 21 milhões de pessoas no Brasil sobrevivem com até um salário mínimo por mês. Com o salário mínimo, como é que você vai... Mesmo que você tenha casa própria, como é que você vai pagar mercado, água, luz? Aí você não vai ter telefone, você não vai ter internet. E aí? Aí você não vai conseguir pagar saúde particular, nem educação particular, que é boa. Você vai depender do Estado, que é ruim. Naturalmente, você vai pertencer àquele grupo de pessoas que estão na saúde ruim, na educação ruim, que o filho apresenta dificuldade para ler, para escrever e etc. Então, se 20 milhões de pessoas, mais ou menos, vivem com um salário mínimo, é preocupante. Isso sem falar a quantidade de pessoas que vivem com Bolsa Família, pessoas que dependem de outras. Enfim, aí esse número vai aumentando ainda mais e é preocupante. E aí, para os últimos 5 minutos de aula, mapa do desenvolvimento... Oi? Depois eu vou pedir pro pessoal, eu vou precisar aqui sair rapidinho, tá bom? Tá, quando você precisar Que sair... eu tenho que colocar para carregar agora. Tranquilo, pode colocar. Qualquer coisa eu peço para Raíssa depois. Tranquila, tranquila. Vamos analisar mapa do Valeu aí, desenvolvimento... Nada, que isso. Desenvolvimento humano de 2011. Onde está azul escuro? Desenvolvimento muito alto. Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Indonésia aqui, mais próximo da Austrália. E aí, alto é o que é verde, mais escuro, digamos assim, que é Rússia, países que pertenciam à União Soviética, Brasil, África do Sul, Egito, Arábia Saudita, Omã, ali no Oriente Médio, México. Humano médio é um verde mais claro, e aí vai diminuindo o tom de verde. E o que tem meio rosinha, que é um país do continente africano, é sem informação. Conforme o verde ser mais claro, vai diminuindo. Baixo é a maioria dos países do continente africano. Aqui não tem nenhum país na América do Sul, nesse baixo, mas tem ali, próximo da Índia, da China e a maioria dos países do continente africano. Por isso contribui para a elevada taxa de mortalidade infantil. Para cada 1.000 crianças que nascem, muitas morrem, infelizmente, em pleno 2020. Dá para a gente analisar onde se vive bem e onde não se vive por diversos fatores: saúde, segurança, educação. E o continente africano, que tem baixo, o resto do mundo é médio para cima. As pessoas vivem de maneira mediana para cima, a maioria. Porém, é baixo no continente africano devido a guerras, revoluções, brigas, exploração europeia de séculos, que colocou grupos rivais no mesmo território, e aí esses grupos rivalizam entre si. E talvez um outro país. Brasil, a gente sabe dos problemas enfrentados. Tem outros países que sofreram com socialismo, comunismo, como o Vietnã,
mudaram para o capitalismo, estão se recuperando, e outros que já atingiram esse desenvolvimento, e hoje a população vive bem. Claro, não que nos Estados Unidos, na Europa, não tem pessoa que passe fome, tem, mas é uma quantidade bem ínfima, bem inferior, e aí por diversos fatores. Alguma dúvida por enquanto? Não? Beleza. Eu agradeço vocês. Na quinta-feira a gente continua um lance primoroso. Muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Eu agradeço a vocês, beleza? Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau, viu? Até amanhã. Até mais.